Vamos orar, meus irmãos. Deus amado e bendito que está nos céus, nós queremos louvar o Teu nome. Deus grande, Deus santo, poderoso, soberano Senhor do universo. Deus cheio de amor e de misericórdia, que nos alcança e nos transforma, que nos adota como filhos e nos dá segurança eterna. Nós louvamos o Teu nome, Senhor. E nessa noite nós queremos declarar, ó Deus, o nosso amor ao Senhor. E queremos viver uma vida que celebre esse amor, Senhor. Ó Deus amado e bendito, queremos sim nos emocionar, queremos chorar, queremos nos derramar diante do Senhor. Mas também queremos transformar esse amor e essa gratidão em serviço, em obediência, em consagração ao Senhor. Então, ó Deus eterno, toma as nossas vidas em Tuas mãos. O Senhor já nos concedeu a Tua salvação. Então, toma-nos pela Tua boa mão e nos conduza de modo a que o nosso entendimento ele se dilate, a nossa consagração seja cada vez maior e o nosso dia a dia expresse o nosso amor ao Senhor, a nossa segurança no Senhor e o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, para testemunho do Teu amor e da Tua salvação. Fala aos nossos corações então nessa noite, ó Deus. Nós Te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas, Te agradecemos pela entrega de Teus filhos, Te agradecemos pela vida dessa igreja. Queremos ser melhores, Senhor. Pelo Senhor, queremos ser melhores. Pelo Teu reino, por aquilo que o Senhor ama, nós queremos ser melhores. Ajuda-nos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. O difícil de nós nos emocionarmos antes de pregar, porque depois a vista fica embaçada, fica difícil de ler. Essa água aqui é minha? Amém. É assim que fica boa. Muito bem, meus irmãos. Seguindo essa série de estudos na carta aos Filipenses, nós leremos hoje Filipenses 2, de 19 a 30. O texto nos diz assim: Ora, espero no Senhor Jesus enviar-vos em breve Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo sabendo as vossas notícias. Porque nenhum outro tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso bem-estar. Pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas sabeis que provas deu ele de si, que como filho ao Pai, serviu comigo a favor do Evangelho. A este, pois, espero enviar logo que eu tenha visto como há de ser o meu caso. Confio, porém, no Senhor, que também eu mesmo em breve irei. Julguei, contudo, necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nas lutas, e vosso enviado, para me socorrer nas minhas necessidades. Porquanto ele tinha saudades de vós todos, e estava angustiado por terdes ouvido que estivera doente. Pois de fato esteve doente quase à morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vou-lo envio com mais urgência, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo gozo, e tende em honra a homens tais como ele, porque pela obra de Cristo chegou até às portas da morte, arriscando a sua vida para suprir-me o que faltava do vosso serviço. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém, irmãos? Então, quando os filipenses recebem essa carta de Paulo,
eles a recebem das mãos de Epafrodito, alguém que a igreja havia enviado para socorrer Paulo naquele momento de lutas, de prisões, para levar não só um socorro financeiro, mas para estar lá representando aquela igreja no cuidado do apóstolo Paulo. Ele adoece nesse serviço, quase morre, e agora que está melhor, Paulo o envia com essa carta para que não só eles recebessem essa carta e todas as informações, mas que recebessem pelas mãos desse que tinha sido enviado pela igreja, para que a igreja estivesse com o coração tranquilo. E ele diz, mas posteriormente, assim que eu souber como é que vai ficar o meu caso aqui, o meu julgamento, eu vou enviar também Timóteo, alguém que zela por vocês, tem amor por vocês, que cuida das coisas de Deus. Mas eu espero, em breve, também no Senhor, ser inocentado, ser liberado e estar com vocês. É um resumo desse texto que nós acabamos de ler. Tem algumas curiosidades nesse texto. Temos 4 personagens, que fazem parte desse texto, que a gente precisa falar sobre eles. O texto que nós acabamos de ler, ele possui um formato conhecido hoje como relato de viagem. E é encontrado na maioria das cartas de Paulo. O que se estranha, na verdade, nesse texto, é ele estar no meio da carta e não no final. Então, normalmente, as cartas de Paulo, o final dela tem um relato de viagem. E aí Paulo dá aquele resumo, fala sobre alguns personagens que estão com ele e encerra a carta. Então, os estudiosos, isso aqui é uma curiosidade, os estudiosos acreditam que o capítulo 3, aquele que a gente vai entrar, seja uma outra carta que Paulo tem escrito aos Filipenses. E pelo conteúdo teológico, quando foi formado o cânon do Novo Testamento, então, a título de juntar essas informações, fizeram das 2 cartas apenas uma. Então, por isso, talvez, esse relato de viagem, que normalmente se encontra no final das cartas de Paulo, nessa carta aos Filipenses, está no meio. Terminou o 2º capítulo, tem o relato de viagem, supostamente terminaria essa carta, e aí o capítulo 3 seria outra carta de Paulo que foi unida. Isso é uma suposição. Não interfere porque não altera conteúdo, mas é uma suposição que justificaria essa informação aqui. Embora o texto tenha um caráter de relato de viagem, ou seja, aquela coisa do final da carta, esse texto nos remete ao comprometimento de 4 personagens cuja vida e a postura devem servir de inspiração para as igrejas e para os crentes de hoje. Então, nós vamos falar rapidamente sobre esses 4 personagens para que a gente entenda o que esse relato de Paulo nos traz sobre ele e como isso deve nos inspirar. Irmãos, quando nós falamos a respeito de vida cristã, e eu digo isso, eu me lembro, saudoso pastor Jonas de Carvalho, Lisboa, foi meu pastor quando pastoreou a primeira igreja batista em Mendes, e após um culto de jovens, onde nós tivemos conversões, e eu estava sentado, eu preguei naquele culto, e eu estava sentado do lado do meu pastor, ele tinha aquele hábito, antigamente o pessoal colocava as cadeiras aqui atrás, e tal, e aí eu estava sentado do lado dele, e enquanto as pessoas cuidavam daqueles que tinham se convertido, as lágrimas desciam no meu rosto. E aí aquilo chamou a atenção dele. E depois do culto ele conversou comigo. E ele chamava a atenção exatamente para isso, porque ele me via como alguém muito racional nas minhas ações, mas sem problemas em demonstrar as minhas emoções quando eu via a mão de Deus operando no seio da igreja. E a vida cristã, eu entendo, ela precisa ser assim. Eu preciso me permitir emocionar-me quando eu leio a palavra e eu percebo o cuidado de Deus, a ação de Deus, a soberania de Deus sobre a história. Estou seguindo aquela proposta de ler a Bíblia toda nesse ano, não sei quantos irmãos estão perseguindo esse alvo, e aí os áudios
ajudam muito, né? O dia corrido, a gente entra no carro, coloca o áudio, eu estou ouvindo a Bíblia. E estou vencendo agora o segundo livro de Crônicas, né? E a gente vê a mão de Deus operando no meio do povo, conduzindo a história. Irmãos, é impossível a gente não se emocionar com isso. Mas, quando nós falamos sobre o serviço a Deus, ele não pode ser baseado nas nossas emoções. O serviço a Deus é baseado naquilo que nós sabemos sobre Deus. O meu comprometimento com Deus é revelado não pelos meus discursos bonitos ou pelas lágrimas no meu rosto. O comprometimento com Deus se revela nas minhas decisões em fazer a vontade de Deus. E esses personagens, eles chamam a nossa atenção exatamente para isso. Que personagens são esses? O primeiro personagem citado aqui é o próprio Timóteo, jovem pastor Timóteo. E Paulo, a respeito dele, diz assim, versos 19 a 23, Ora, espero no Senhor Jesus enviar-vos em breve Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo as vossas notícias. Ou seja, vou mandar Timóteo para que Timóteo esteja com vocês, saiba como é que está aí, né? Não tinha o WhatsApp naquela época, não dá para fazer uma chamada de vídeo ou trocar uma mensagem. Paulo vai enviar Timóteo para receber notícias da igreja, trazer para ele, para que ele esteja tranquilo. E ele diz, porque nenhum outro tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso bem-estar. Paulo está dizendo, Timóteo é o único que eu confio para mandar até vocês, porque ele demonstra de fato amor por vocês e pelo reino de Deus. Pois, verso 21, todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas sabei que provas deu ele de si, que como filho ao Pai, serviu comigo a favor do Evangelho. A este, pois, espero enviar, logo que eu tenha visto como há de ser o meu caso. Assim que resolver as questões aqui sobre mim, eu mando Timóteo, alguém comprometido. Alguém que esteve com o apóstolo em suas viagens a Filipos, a cidade dos filipenses, cuja dedicação era reconhecida por aquela igreja, que se comprometera com a obra do apóstolo ao longo do seu ministério. Ele diz, como um filho ao Pai, Timóteo se dedicou. E que naquele momento da prisão de Paulo, estava lá, dando apoio ao apóstolo, compreendendo que abençoar ao apóstolo era abençoar ao reino de Deus. Além disso, era um dos poucos que colocava o reino de Deus acima dos interesses pessoais. Esse é o testemunho que Paulo dá a respeito daquele jovem pastor Timóteo. Ele diz, é alguém que se preocupa com a igreja, é alguém que se preocupa com o apóstolo, porque entende que cuidando do apóstolo naquele momento, estaria investindo no reino de Deus. Paulo está preso, e Timóteo está lá dando apoio a ele, ajudando a, mesmo estando preso, fazer com que aquilo que ele conhecia de Deus e a missão que ele havia recebido do Senhor Jesus, tivesse continuidade. Meus irmãos, isso é dedicação ao reino, e Paulo destaca, nenhum outro tem agido como ele. Por quê? Porque as pessoas buscam os próprios interesses, e não os interesses de Cristo. A gente precisa pensar a respeito disso. Eu tenho uma vida, eu tenho família, eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho que cuidar de um monte de coisas. Mas quando eu coloco os meus sonhos, os meus projetos acima do reino de Deus, então eu não sirvo a Deus. Vejam, ninguém que tenha abraçado a fé em Jesus Cristo, que tenha abraçado um ministério, seja ele qual for no reino de Deus, foi vocacionado para o sofrimento. Então é muito importante que a gente entenda isso, né? Tem algumas igrejas que acreditam que quem tem chamado para o ministério pastoral, quem tem chamado para o ministério missionário, é vocacionado para sofrer. Não, ninguém é vocacionado para sofrer. Nós somos vocacionados para sermos felizes em Cristo Jesus. Mas por amor ao reino de Deus, se necessário,
nós enfrentamos os sofrimentos e as lutas. Mas há que se encontrar no coração do servo de Deus essa disposição. Se necessário, a gente enfrenta as lutas, porque o reino de Deus está acima dos nossos interesses. Eu posso viver, tenho falado com os irmãos, né? Planejo viver 100 anos, mas pode ser que Deus me chame amanhã. A questão é, cada dia que Deus me dá, eu preciso fazer valer a pena. Cada dia. Então, bom, se Deus me chamar amanhã, aquilo que eu vivi até aqui, até hoje, tem que ter demonstrado que o reino de Deus é prioridade. É isso que a gente precisa fazer. Então, Paulo destaca essa postura na vida do Timóteo. Segundo personagem que Paulo chama atenção é a própria igreja dos filipenses. Ela ocupa um lugar especial nessa narrativa. Verso 25 ele diz: julguei contudo necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nas lutas, e vosso enviado, para me socorrer nas minhas necessidades. Epafrodito não estava ali por acaso. Epafrodito estava ali auxiliando Paulo, porque ele foi enviado pela igreja dos filipenses. Quando eles sabem que Paulo foi preso, Paulo está em dificuldades, aquela igreja envia Epafrodito e envia com uma ajuda, né? Então, embora enfrentando perseguições, nós estamos falando sobre isso, né? A igreja dos filipenses está enfrentando perseguições e dificuldades financeiras. Todos os relatos que nós encontramos no Novo Testamento a respeito da igreja dos filipenses fala sobre uma comunidade pobre, sobre uma comunidade que tinha dificuldades financeiras, mas mesmo assim não só se preocupavam com a obra missionária de Paulo. Paulo diz que eles eram os únicos que ao longo do ministério dele se comunicavam com ele no sentido de dar e receber. Eles eram parceiros missionários de Paulo. Então, não só se preocupava com a obra missionária, enviando ajuda em dinheiro, que certamente não foi pouco dinheiro, para que Paulo pudesse se manter, mas também enviou Epafrodito, para não só levar a oferta, mas também para permanecer com Paulo, a fim de ajudá-lo, representando a igreja. Vejam a visão dessa igreja. Paulo está com dificuldades. Eles podiam enviar uma oferta, né? Tipo assim, né? Vamos aliviar nossa consciência, manda um dinheirinho para ele. Não. Eles enviam uma importância em dinheiro que pudesse suprir as necessidades de Paulo. Paulo vai dizer que aquilo que eles mandaram para ele foi mais do que suficiente. Mas, além disso, eles enviam Epafrodito e dizem para ele: fique lá, à disposição do apóstolo Paulo, para ajudá-lo naquilo que ele precisar. Bom, mas fique lá de que jeito, né? Vivendo de brisa? Não, então, aquela igreja pobre, ela levanta recursos necessários para socorrer o apóstolo e para sustentar Epafrodito lá, para que ele pudesse estar à disposição de Paulo. Esse é o comprometimento que essa igreja tem com o reino de Deus, entendendo que cuidar do apóstolo naquele momento era mantê-lo bem, para que ele pudesse testemunhar do amor de Deus, para que ele pudesse continuar ajudando e fortalecendo as igrejas. Essa igreja, então, se torna parceira dele. Nos piores momentos, estavam ali juntos. Nesse momento, investem no apóstolo e ainda sustentam alguém para estar lá cuidando dele. Isso é compromisso com o reino de Deus. Isso é olhar para além das nossas fileiras, é olhar além do nosso gueto. Nós vivemos um tempo em que as igrejas, elas são seduzidas por esse propósito de fazer o meu lugar melhor. Ao invés de cooperar para que as igrejas estejam fortes,
e para que o reino de Deus se expanda em todas as direções. Não, nós queremos ser reconhecidos como a igreja melhor, como a igreja maior. Então, bom, se a gente pode fazer um trabalho aqui, divulgar, para que os crentes que estão congregando na outra igreja, elas descubram que aqui é melhor, saiam de lá e venham para cá, a gente vai fazer isso. Isso não é crescimento do reino. E isso faz com que a gente queira investir só aqui, e a gente não olhe para lá. E quando a gente quer investir só aqui, tem um outro problema sério. Porque a igreja que ela tem membros que têm um bom poder aquisitivo, e ela não tem visão missionária, o que vai acontecer? O dinheiro que entra é muito mais do que o necessário para a manutenção do trabalho local. Aí os crentes começam a pensar assim, bom, então a gente não precisa ser fiel no dízimo. Tem mais dinheiro do que precisa. Percebe? Só que Deus não nos deu a ordem para nós promovermos apenas o bem-estar da comunidade que se reúne aqui. Deus nos deu a ordem de sermos testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, o povo de Deus precisa ser desafiado a ser fiel nos dízimos e nas ofertas aqui, para que o recurso transborde daqui e abençoe outros arraiais e promova o reino de Deus. Essa era a visão daquela igreja. Uma igreja comparada com as outras, uma igreja pobre, mas que tinha visão do reino de Deus. Então, eis aqui o segundo grande personagem que deve nos inspirar. O terceiro grande personagem é o próprio Epafrodito. E aí Paulo fala assim, no verso 25 a 30, julguei, contudo, necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nas lutas, e vosso enviado para me socorrer nas minhas necessidades. Porquanto ele tinha saudades de vós todos, e estava angustiado por terdes ouvido que estivera doente, pois de fato esteve doente, quase à morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vou-lo envio com mais urgência, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo gozo, e tende em honra a homens tais como ele, porque pela obra de Cristo chegou até as portas da morte, arriscando sua vida para suprir-me o que faltava do vosso serviço. O que Paulo está narrando? O que aconteceu com esse Epafrodito? Ele se dispôs a deixar a sua cidade, a sua família, a sua igreja, para servir aos interesses de alguém que estava encarcerado. Paulo estava preso. E Epafrodito deixa a sua cidade, sua família, a sua igreja, para estar lá à disposição de Paulo para ajudá-lo. Lembremos-nos de que Paulo está aprisionado em um extremo da Europa, não se sabe exatamente onde era, possivelmente era em Roma, e Filipos se localizava na Europa Central. Então, se a gente pegar o mapa, né, Europa Central, onde está a cidade de Filipos, e Roma, onde possivelmente estava Paulo, em uma linha reta, e não tinha uma estrada reta, em uma linha reta daria aproximadamente 1.000 quilômetros. 1.000 quilômetros. 1.000 quilômetros de carro dá 15 horas de viagem. Mas não tinha carro naquela época. Então, imagina a distância que Epafrodito estava de casa para poder servir ao apóstolo Paulo. Além da distância, associar-se a Paulo naquelas circunstâncias já era em si um risco. Paulo está preso pelo Império Romano, acusado de traição, porque era isso que os cristãos estavam sendo acusados, de traição. Por quê? Porque estão servindo a um outro rei, que não o imperador romano, que é Jesus. Então, está associado a Paulo, já colocava ele em risco. Ele ainda ficou doente, então a gente não sabe se ele ficou doente durante essa viagem, uma viagem longa,
ou se ele ficou doente depois de ter chegado lá, porque Paulo está encarcerado, né? E as prisões daquela época não tinham o conforto que se tem hoje, né? O pessoal reclama hoje, qualquer coisa vai lá, taca fogo no colchão, né? E aí, quando é no dia seguinte, o pessoal lá de direitos humanos está reivindicando lá, tem que colocar colchão novo. Não, não era assim lá não. Então, a condição do cárcere era uma condição bem imprópria. E, possivelmente, Epafrodito, acompanhando Paulo, estando nessa assistência a Paulo, pode ser que ele tenha ficado doente por causa disso. Mesmo assim, permaneceu na missão para a qual foi enviado e só ia retornar por ordem do próprio apóstolo Paulo, possivelmente para levar essa carta que Paulo estava escrevendo. Isso é compromisso com o reino. Epafrodito não ia ganhar nada humanamente atrativo pelo fato de estar ali acompanhando aquele encarcerado. Ele só faz isso porque ele entende que, fazendo isso, ele está prestando um serviço ao reino de Deus. Irmãos, isso é grande demais, né? Ele não tinha um smartphone para poder bater as fotos lá na prisão. Estou aqui com o apóstolo Paulo, vamos ver quantas curtidas eu vou receber. Não tinha. Era um serviço quase anônimo. Se não fosse pela graça de Deus, nem saberíamos da existência do Epafrodito. Mas ele estava lá, dedicando a sua vida ao reino de Deus. A gente precisa fazer essa pergunta diante de cada desafio que se nos apresenta na nossa caminhada cristã. Isso é algo que vai promover o reino de Deus? É algo que vai fazer diferença para o reino? É algo que vai conduzir pessoas à fé em Jesus Cristo? É algo que vai glorificar a Deus? Se a resposta é sim, ela vale o nosso sacrifício. Não importa se as pessoas vão aplaudir ou se ninguém vai ficar sabendo, porque quem tem que ver, está vendo. Ok? O aplauso do mundo sem o aplauso de Deus não vale nada, né? Então a gente lembra daquela história, né, da pessoa que vai lá fazer um recital, e aí ela toca várias músicas, e quando ela termina, o auditório inteiro se coloca de pé e aplaude, e aí ela sai dali chorando. E aí a pessoa vai lá, né, no camarim, lá, conversar com ela. Por que você está chorando? Ela falou, uma pessoa não se levantou para aplaudir. Aí a pessoa disse, está de brincadeira. Centenas de pessoas aqui, todo mundo aplaudindo, e você se preocupa com uma que não levantou? Ele falou, porque é o meu professor. Ele sabe exatamente onde eu errei. Ninguém mais aqui entende música, ele entende. Eu estou preocupado com o aplauso de Deus. Não importa se não tiver aplauso de mais ninguém. Era essa a visão de Epafrodito. É a visão que precisamos ter. Dedicar-nos à obra de Deus por causa de Deus. E esperarmos o aplauso de Deus, ainda que não venha mais nenhum. E por fim, o último personagem é o próprio apóstolo Paulo. Versos 25 a 28, o texto diz, julguei contudo necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão, e cooperador e companheiro nas lutas, e vosso enviado para me socorrer nas minhas necessidades. Porquanto ele tinha saudades de vós todos e estava angustiado por terdes ouvido que estivera doente, pois de fato esteve doente quase à morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vos envio com mais urgência, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Então, uma das tristezas era Paulo estar preso. Eu estou preso, não estou conseguindo fazer tudo aquilo que eu podia fazer. Se Epafrodito, tendo ficado doente, se ele morresse, Paulo teria uma tristeza maior ainda. Então ele diz, olha, graças a Deus que ele ficou bom, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Paulo está preso. Não havia o conforto, como eu disse, das prisões de hoje, nem a associação lá, a comissão lá dos direitos humanos, para poder buscar uma melhor condição para ele. E ainda tinha a possibilidade de ser condenado.
Então, ele está com a expectativa de não ser condenado. Então, se essa prisão, o texto não nos dá informações, se essa prisão foi a primeira prisão de Paulo, então a expectativa dele se cumpriu e ele foi liberto, esteve lá com os filipenses, a coisa caminhou bem. Se foi a segunda, ele não saiu, ele foi executado. Então, ele estava ali, estava preso em más condições e ainda correndo o risco de ser condenado e de ser executado. Mas, quando nós lemos a carta, o que nós encontramos não é preocupação com o seu próprio bem-estar. A preocupação não se concentra em suas necessidades, mas na vida daquele que estava servindo ele ali, o Epafrodito, e na vida da igreja dos filipenses. Eu estou vivo hoje. Pode ser que eu seja liberto e viva muito mais e consiga servir mais ao Evangelho, servir mais às igrejas, inclusive a igreja dos filipenses. Pode ser que eu seja condenado e eu morra. Enquanto eu tenho vida, eu preciso fortalecer essa igreja, porque eu parto, e ele já tinha dito, né? Se eu vivo, para o Senhor eu vivo, se eu morro, para o Senhor eu morro. Então, vivendo ou morrendo, eu sou do Senhor. Na verdade, o meu desejo é até partir mais rápido e estar com o Senhor, porque lá é muito melhor. Mas ele diz, enquanto eu estou aqui, eu preciso promover o reino de Deus. Então, ao invés de se preocupar com o seu próprio bem-estar, ele está preocupado com seus irmãos em Cristo, com o Epafrodito. Ele está preocupado com a igreja dos filipenses, com o fortalecimento daqueles irmãos. O importante não era ele estar bem. O importante era o evangelho estar bem, estar prosperando. A igreja estar forte, estar bem. A alegria de Paulo estava em fazer com que aquilo que foi confiado nas mãos dele por Deus estivesse prosperando. A alegria de Paulo estava em fazer com que a vontade de Deus se cumprisse, investir no reino de Deus, entendendo que esse investimento promoveria a salvação de muitas outras vidas, inclusive as nossas hoje. Então, essa é a preocupação, esse era o zelo daquele homem, cuidando muito mais do reino de Deus. Aí Jesus diz assim, olha, vocês conhecem o Jeová Jirê, o Deus que provê? Então, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, as coisas necessárias para que vocês vivam, para que vocês estejam tendo as suas necessidades supridas e vocês sejam felizes, Deus providenciará. Essa certeza e essa confiança. O que estamos vendo aqui é o exemplo de visão de reino, de prioridade das coisas de Deus, de estar disposto a sofrer o prejuízo, se necessário, para que o Evangelho seja beneficiado e expandido. O que estamos vendo é o exemplo prático do negue-se a si mesmo. Por isso o Evangelho impactou o mundo antigo. A gente fica olhando, né, para o Novo Testamento, o relato do livro de Atos dos Apóstolos, e a gente diz, meu Deus, com tanta perseguição, com tanta oposição, eram os judeus perseguindo, eram os gentios das cidades idólatras perseguindo, era o Império Romano perseguindo, e a igreja não parava de crescer. Qual é o segredo? O segredo é esse, irmãos. O segredo é visão de reino. O segredo é o comprometimento com o reino de Deus. Então, quanto mais conhecemos Deus, mais amamos Deus e mais confiamos em Deus. Quanto mais amamos a Deus e mais confiamos em Deus, maior é a nossa capacidade de nos dedicarmos e de priorizarmos o reino de Deus. Quanto mais nos dedicarmos e priorizarmos o reino de Deus, mais Deus operará em nós e através de nós para a salvação de almas. Então, que haja em nosso coração, primeiro, essa dedicação. Eu quero saber quem é o Deus que se revela. E nessa busca, pedir a Deus para que Ele complete essa obra em nós, para a glória do nome dEle. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar ao nosso Deus, e depois nós vamos encerrar entoando mais um cântico de adoração ao Senhor. Santo Deus e Pai que está nos céus, a gente sabe que tudo que a gente está vivendo aqui, ó Deus, a partir da nossa salvação é um milagre.
Natural seria nós estarmos em qualquer outro lugar. Natural seria nós estarmos buscando nossos próprios interesses. Natural seria nós estarmos buscando a satisfação dos nossos prazeres. Isso é o natural. Então, aquilo que está acontecendo nas nossas vidas é fruto da ação do Teu Espírito em nós. E nós Te louvamos por isso, Senhor. Então, se o que aconteceu conosco até aqui não é algo natural, não é algo que nós podemos operar, o que nós Te pedimos em nome de Jesus é que nos conduza para que continuemos crescendo, Senhor. Mova a Tua mão em nossas vidas. Incomoda o nosso coração. Desafia-nos pela Tua palavra, para que a gente não queira parar, Senhor. Para que a gente queira continuar, queira buscar esse crescimento. E então ajuda-nos, ó Deus Santo, a experimentarmos aquilo que há de melhor nessa caminhada contigo nesse mundo. E que possamos testemunhar do Teu amor e da Tua salvação. Para que aqueles que ainda não são salvos, possam, pelo nosso testemunho, desejar conhecer o Senhor. E aqueles que vão sendo salvos pelo nosso testemunho sejam motivados a caminharem em um compromisso cada vez maior. E assim, ó Deus, de geração em geração, até que o Teu Filho volte, que a Tua igreja prospere para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, Deus, o nosso desejo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o nosso Deus.